No programa Hora e a Vez da Pequena Empresa de hoje, você vai ver. Grande parte dos empresários tem muitas dúvidas em relação ao regulamento interno das empresas. Acompanhe mais detalhes com o Dr. Piraci Oliveira. No quadro Pequena Notável, conheça uma microempresa que inovou na maneira de fabricar imagens religiosas e utiliza a tecnologia a seu favor para as vendas e divulgação do negócio. Muitos negócios passam por problemas financeiros, como saldo no vermelho, falta de capital de giro e dívidas com bancos. Saiba como resolvê-los com as dicas dos professores Marcelo Cambria e Dariane Castanheira. E diretamente de nossos estúdios, confira uma entrevista com o economista-chefe da Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento, Nicola Tingas. As micro e pequenas empresas já são 7 milhões em todo o Brasil e representam 22% do PIB nacional. 60% da mão de obra com carteira assinada trabalham em micro e pequenas. Por tudo isso, a Secretaria Especial para este setor é tão importante para o Brasil, para a nossa indústria, para o fortalecimento do mercado interno e para o aumento da nossa competitividade. Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa. O SIMP defende essa iniciativa. Apoie você também. Há 8 anos, o empresário Francisco Spinelli se aposentou e decidiu transformar um hobby em algo lucrativo e inovador no ramo da produção de imagens religiosas. Olha, tudo começou com uma primeira imagem que nós fizemos, que nós não sabíamos exatamente o nome dela. Depois, com o correr do tempo, descobrimos que tratava-se de Santa Inês. A partir daí, as pessoas começaram a nos procurar para desenvolver outras imagens, Nossa Senhora Aparecida, São Francisco de Assis e outros. Todos os santos e santas são fabricados fielmente às imagens existentes nas igrejas, sempre dando atenção aos detalhes, como pássaros, terços e flores. Se a pessoa procura, quero fazer uma imagem de uma Santa Nossa Senhora Nazaré, por exemplo. Se nós não fizermos nada ainda, nós vamos pesquisar as imagens, vamos pesquisar a história, a oração, e desenvolvemos dentro dessa linha de produção de tecido, com enchimento e fibra e com ervas aromáticas. Santo Antônio tem tido agora uma grande procura. É um acompanhamento daquilo que o mercado faz através das noivas, né? Hoje é comum as noivas usarem vários Santo Antônios formando um buquê de noiva. Ela, ao invés de jogar para as amigas o buquê da igreja, ela joga um buquê onde vários Santo Antônios espalham para 5 ou 6 amigas ao mesmo tempo. O grande diferencial do negócio são as vendas exclusivas pela internet. O empresário cuida desde o visual do site até o controle das vendas. A primeira etapa do site era mostrar o serviço, não era uma loja virtual, era um site convencional. Durante muito tempo nós utilizamos ele como um site de mostragem do produto e as pessoas começaram a fazer a solicitação de compra pela internet. Na segunda etapa nós transferimos para uma loja virtual, já dando ao cliente uma opção maior de aquisição e formas de pagamento, né? Você acaba de conhecer a mais uma empresa que, através de uma simples ideia, colabora para o desenvolvimento do nosso mercado interno. Você sabia que a urna eletrônica foi criada e desenvolvida no Brasil, tornando nossa apuração de votos exemplo para todos os países? Se somos respeitados em todo o mundo, por que comprar produtos importados? Compre produtos fabricados no Brasil. O mercado interno cresce, sua empresa agradece e seu emprego permanece. Uma campanha SIMP, Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo. Muitos negócios passam por problemas financeiros como saldo no vermelho, falta de capital de giro e dívidas com bancos. Como essas dificuldades podem ser solucionadas? Problemas como o fluxo de caixa no vermelho, problemas como descasamento de caixas podem ser aí evitados se o empresário tiver uma estratégia
de, por exemplo, centralizar os recebimentos no início do mês, que é quando as pessoas estão com os recursos e agendam suas contas mais no início do mês. Um erro comum entre os empresários é atrasar o pagamento de impostos, a fim de negociá-los futuramente. A maioria das contas, dos recebimentos das empresas se concentra no início do mês. Então, evitar de deixar vencimentos para o final do mês faz com que ele permaneça com o caixa mais sadio e no azul aí boa parte do mês. Hoje existem diversas linhas de crédito para micro e pequenas empresas. Mas como se programar para que não se torne um problema ainda maior? E o plano financeiro, ele é até um suporte para tranquilizar o banco com relação ao pagamento desse empréstimo por parte do empresário. Então é interessante que ele faça o plano, não há problema nenhum em buscar financiamentos bancários, mas o empresário tem que ter segurança de que vai conseguir pagar, porque senão ele vai ficar novamente sem crédito no mercado. O ideal é que o empresário comece desde já a fazer os seus planejamentos para o ano de 2012. E um empresário que pretende investir R$500 mil no negócio, ele estava com a expectativa de que em 3 anos ele teria todo o dinheiro de volta. Quando ele fez o planejamento, botou os números no papel, ele viu que isso não vai acontecer. Se ele não tivesse buscado essa informação do planejamento, de como fazer o planejamento, ele não teria visto com antecedência, teria aplicado os R$500 mil nesse negócio, investido os R$500 mil nesse negócio e provavelmente ele teria sérios problemas de caixa, como nós vimos durante o trabalho de planejamento que ele elaborou. Com as dicas dadas pelos especialistas na área, ficará mais fácil para você se programar e evitar que esses problemas financeiros afetem o seu negócio. Grande parte dos empresários tem muitas dúvidas em relação ao regulamento interno das empresas. Trata-se de um conjunto de normas impostas pelo empregador que não pode contrapor-se à legislação trabalhista e que faz parte do contrato de trabalho dos funcionários. Evidentemente que, por ser uma lei interna, no sentido lato, ele complementa as normas do trabalho em vigência. Por óbvio, não pode se contrapor ao regulamento legislativo. A norma legislativa trabalhista possui caráter cogente, vale independentemente do acerto entre as partes. O regimento interno, o regulamento das empresas, complementa e se aplica de forma subsidiária ao regulamento trabalhista. Deve observar preceitos morais dos bons costumes da ordem pública. Do contrário, a teor do que estabelece o artigo 9º da CLT serão tidos por inválidos. Especialmente no mundo moderno, em que você tem smartphones, você tem computadores e o uso de comunicação virtual, esse regramento dos bons costumes deve ser estipulado, estabelecido notadamente no campo do regimento interno. Faz parte do contrato de trabalho do empregado, ainda que não seja um dos documentos exigidos e não faça parte daquele rol de documentos ordinários que se contrata quando há a admissão do empregado, o regimento interno existente faz parte da norma, faz parte do contrato de trabalho dos empregados. Tanto faz parte que ele se aplica aos empregados futuros. Então, havendo um regimento interno numa empresa, você ingressando nessa companhia, ainda que você não tenha conhecimento dele naquele momento, mas desde que exista, aplicável será também na admissão. Muito bem, são ineficazes se contrários à lei, como já dito anteriormente. O artigo 9º da CLT proíbe que haja qualquer perda de direito trazido por lei. Entretanto, se o regimento interno trouxer norma mais favorável ao empregado, ele se sobrepõe à lei, tendo em vista ser mais benéfico ao hipossuficiente, à parte mais fraca, ao empregado. Portanto, se for um excludente de direitos, não tem eficácia. Entretanto, se trouxer alguma garantia adicional, ele se sobrepõe à lei e será norma aplicável. A lei trabalhista não obriga que haja um regimento interno.
Como também não proíbe, como também não inibe, aplica-se o princípio geral do direito de que tudo aquilo que não é proibido é permitido. Então, o regimento é construído num vácuo legislativo e se aplica subsidiariamente a acordos e convenções coletivas. Não é proibido, portanto, é permitido. Especialmente o regimento interno se opera no âmbito do poder regulamentador do empregado. O empregador possui faculdade de disciplinar a conduta de seus empregados dentro, evidentemente, de preceitos que cumpram a legislação cogente. Muito bem, como exemplo clássico da norma que se aplica ao regimento interno estaria a aplicação de normas técnicas, o uso de ferramentas, mas eu chamo a atenção para a utilização de sites de relacionamento. Então, uma empresa pode perfeitamente disciplinar que na hora do almoço o empregado pode acessar sites de relacionamento ou sites de interesses pessoais, como o banco. Também pode disciplinar o uso particular de e-mails corporativos, disciplinar a favor e disciplinar contra. Esse seria um principal exemplo de aplicação do regimento interno. Para completar, a teor do que traz o artigo 468 da CLT, uma vez estabelecido a regra permissiva no regimento interno, ela não pode ser excluída se mais benéfica for ao empregado. As micro e pequenas empresas já são 7 milhões em todo o Brasil e representam 22% do PIB nacional. 60% da mão de obra com carteira assinada trabalham em micro e pequenas. Por tudo isso, a Secretaria Especial para este setor é tão importante para o Brasil, para a nossa indústria, para o fortalecimento do mercado interno e para o aumento da nossa competitividade. Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa. O SIMP defende essa iniciativa. Apoie você também. Confira agora a mais uma entrevista no programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa. O nosso convidado de hoje é o Dr. Nicola Tingas, que é o economista-chefe da ACREF. É um prazer tê-lo conosco. É um prazer estar com vocês. O que é a ACREF? É uma associação nacional de instituições financeiras, de crédito, financiamento e investimento. Bom, com a larga experiência que o senhor tem no mercado nacional, no mercado internacional, especialista mundial, pós-graduado, formado em vários lugares, vem a primeira pergunta. A crise mundial, que tanto se fala, o senhor acredita que ela vai chegar ao Brasil? Caso sim, com que intensidade? Bom, vamos fazer uma figura. A crise está mais ou menos lá em Nova York, nós estamos aqui em São Paulo. A distância é essa, quer dizer, é uma distância enorme, mas estamos no mesmo planeta, no mesmo mundo. Vocês lembram do tsunami na Ásia? As ondas do tsunami, mesmo com menor intensidade, chegaram às costas do Pacífico dos Estados Unidos. Portanto, não dá para ficar achando que é algo que a gente tem que desprezar, tem que considerar e tem que trabalhar com essa realidade. A economia brasileira, na sua avaliação, como é que ela se encontra no presente momento? Bom, a economia brasileira ela está muito bem, mas poderia e deveria estar melhor, né? Se nós compararmos, por exemplo, outros países latino-americanos, que já estão há vários anos crescendo a nível de 7, 8% de forma sustentada, nós estamos devendo alguma coisa. Eu, por exemplo, acompanhei o caso da Colômbia, desde a eleição do governo Uribe. A Colômbia tinha um PIB potencial de 3% em 2002, na eleição de Uribe era um país sitiado pela guerrilha, hoje cresce sustentado 7, 8%, é lotado de investimento, atraindo turismo e tudo mais. Quer dizer, em poucos anos se faz uma transformação, tem que ter um plano, tem que ter meta, objetivo e trabalhar para isso. O Brasil tem um horizonte de chegar a ser a quarta, quinta economia, na sua avaliação, ou é temerário? Não, o Brasil tem essa condição, o Brasil realmente é uma potência no mundo de hoje, mas não vamos nos iludir, né? Precisamos sempre em tudo, uma coisa é quantificar e a outra é ver como que isso se distribui. É aquela velha história do sujeito que está com os pés no forno, a 80, 90 graus, e a cabeça no freezer da geladeira. Temperatura média está ótima, mas nas extremidades ele morre, né? É mais ou menos isso. Quais são os grandes desafios na avaliação da ACREF em relação ao mercado financeiro? O mercado financeiro, hoje, ele já é um mercado que se estabeleceu.
o sistema tem qualidade, mas nós temos que desenvolver os dois lados. Temos que continuar desenvolvendo as instituições financeiras condições de crédito cada vez melhores, por custos cada vez menores, com condições cada vez mais facilitadas e, ao mesmo tempo, isso hoje é muito importante, educar o consumidor, ajudá-lo a fazer planejamento de caixa, planejamento financeiro, saber tomar crédito. O problema não é tomar crédito, é saber tomar. Então, o crédito bem tomado, ele é útil. Agora, mal tomado, ele vira uma dor de cabeça. É verdade. Nesse enfoque, a micro e a pequena empresa, perante o sistema financeiro, como ele é visto? O sistema financeiro no passado, principalmente os grandes bancos, tinham receio de trabalhar com a microempresa e pequena, porque não tinham conhecimento, elas estavam muito distantes, muito informais. O que nós estamos assistindo, Cury, nesses anos, é um processo de inserção cada vez maior dessas microempresas, tanto na formalidade, quanto também no sistema bancário. Isso tanto a microempresa pequena como o consumidor. Então, nós temos uma nova parcela enorme de milhões de pessoas e microempresas que estão no sistema. E elas estão conseguindo ver o sistema, conhecer e ser vistas. Então, eu acho que essa relação está melhorando. E mais, o futuro do Brasil certamente passa pela microempresa. Por quê? Porque a microempresa, a pequena empresa, ela tem flexibilidade, que a grande não tem. A grande, no mundo de hoje, só vai bem em economia de escala. Ela tem que comprar uma, comprar outra, virar um gigante, para poder competir com a outra mundial. Agora, a microempresa, ela consegue entrar em nichos onde a grande ainda não está. Ela tem capilaridade. O que ela precisa? Não ser ingênua. Nós não estamos mais naquela época que o pioneiro ia lá, montava uma empresa e simplesmente isso. Não. Precisa planejar, precisa ter um plano de negócios, precisa fazer as coisas. Então, eu acho que a microempresa hoje tem financiamento do governo, prioritário, a pequena empresa do BNDES e outros, e ela tem que aproveitar agora, de novo, aproveitar de forma inteligente. Na sua avaliação, o sistema financeiro está começando a dar maior importância à micro e à pequena? A inadimplência nesse segmento é o menor de toda a história? Como é que a CREF vê isso? A inadimplência hoje é muito mais do consumidor pessoa física e daquele novo consumidor que é aquela classe C e D, que realmente teve um acréscimo de renda espetacular nos últimos anos, muito bem-vindo pela distribuição de renda, e que também com isso teve acesso ao crédito. Então ele resolveu consumir não só o que ele estava ganhando, novo, como consumir o carro dos sonhos, uma viagem, uma casa e assim por diante. Legítimo, a demanda estava reprimida. Só que ele não sabia fazer isso. Então, este está inadimplente, em alguns casos, não todos. Agora, a microempresa, eu acho que os problemas são muito mais de falta de inteligência de gestão, de planejamento, do que propriamente um problema de crédito. Mercado interno do Brasil, como é que o senhor vê? O mercado interno é o futuro do Brasil. Claro que o Brasil tem uma planta industrial que foi montada desde o regime militar, que está aí, que está sofrendo agora por causa de taxa de câmbio em alguns setores, mas outros ainda são de tecnologia de ponta e tudo mais. Então, agora, esses vão ficar os que forem setores que tiverem mais inserção mundial e mais condição de competir. Agora, o mercado interno é tudo, né? Nós temos uma gama de serviços para prestar, nós temos uma coisa de coisas para fazer. Aqui existe mercado, é só pensar o seguinte: a Europa hoje está em crise, por quê? A população média está envelhecendo, não tem novos mercados, não tem onde você criar novos negócios, nem nada, já está tudo tomado. Cada palmo de metro quadrado, até do lado do trilho do trem, está plantado. Aqui ainda é uma imensidão a explorar, como na China, na Índia. Então, essa é a força dos mercados emergentes do Brasil, é o mercado interno. Ou seja, como é que o senhor vê, então, a inserção do Brasil no mercado internacional? Bom, o Brasil hoje certamente está inserido porque ele é o grande fornecedor de matéria-prima, tanto mineral como agrícola, agropecuária. E isso não vai terminar tão cedo porque a demanda, por exemplo, de proteína no mundo está crescendo. Porque quanto mais a renda sobe nos países emergentes, mais eles passam a comer uma carne que eles não comiam, frango e assim por diante. E, enquanto a China tiver e alguns países se construindo, você ainda vai demandar minerais, metais, etc. Então, esse processo não termina tão já. Então, o Brasil está muito bem situado nisto. Agora, o Brasil precisa desenvolver a sua própria esperteza. Não adianta só
nós sermos muito criativos, muito engenhosos e realmente somos ímpares no mundo, tanto que vem buscar executivo aqui, mas nós temos que usar essa capacidade também de uma forma mais competitiva e mais produtiva. Exemplo, nós temos que ter disciplina, nós temos que ter plano de negócio, nós temos que fazer como os orientais, como a Coreia do Sul, que não era nada, e está hoje aqui vendendo para todo mundo. Por quê? Porque trabalhou para chegar nesse ponto. É isso que a gente precisa fazer. Como é que o senhor vê essa concorrência, por exemplo, em alguns países que têm trabalho escravo, trabalho infantil, no respeito ao meio ambiente, concorrendo com as empresas no Brasil, somado a um câmbio desvalorizado? Pois é, são problemas realmente graves, sérios, mas o que acontece é que nós temos que desenvolver o nosso próprio conceito de cidadania e de negócio. Por exemplo, vamos colocar só um exemplo menor que está crescendo, sustentabilidade. Na medida em que hoje, por exemplo, ainda essa semana, no jornal estava um grande banco estrangeiro aqui, vai começar a aprovar crédito levando em consideração o conceito de sustentabilidade. E nesses conceitos entra tudo isso, quer dizer, quanto mais a gente começar a ter critérios, não só para aprovar crédito, mas também para fazer negócio, eu não for comprar madeira lá da Amazônia, que é ilegal, eu começar a comprar madeira legal, eu começar a privilegiar negócios que têm por trás critério, ética, fonte e fidedignidade, vai ser melhor para mim, vai ser melhor para o país e para todo mundo. A CREF está montando um sistema de informações. O que é isso? O que vem a ser? A CREF, na verdade, hoje está, como sempre fez, contribuindo para a educação financeira. O Banco Central, com toda razão, tem uma preocupação, e o PROCON e o Ministério Público, com a formação dos agentes que trabalham hoje para o sistema financeiro, como representantes, né? Então, os correspondentes, que são esses representantes que operam nas lojas de veículos, que operam de todas as formas, eles estão no Brasil todo. E, na verdade, são eles que vão fechar o negócio com o cliente, não é o banco direto. É verdade. Eles representam o banco. E eles não têm a mesma, digamos assim, a mesma formação do pessoal do banco, o mesmo talento, a mesma capacidade. E muitas vezes até não são idôneos, infelizmente. Então, para se resolver esse problema, precisa certificá-los, precisa instruí-los, precisa dar conhecimento de leis bancárias, de matemática financeira, de produtos e de atendimento ao público e sobre lavagem de dinheiro, quer dizer, saber trabalhar de uma forma transparente. E o cidadão que vai numa loja e fala com o correspondente, ele ser atendido com critério. Então, hoje, o Banco Central está obrigando que, ao longo do tempo, tenha um cronograma maior, todas as lojas vão ter que ter um responsável que vai assinar todas as aprovações de crédito que vão para o banco, de forma que ele se certifique que aquele pessoal que está fazendo trabalho para o correspondente está fazendo de forma idônea, correta, e que o cliente tem transparência. Então, estamos entrando numa era, Cury, onde o cliente tem que sim exigir mais informação e ele tem que receber essa informação com qualidade. Então, isso é muito bom. Nós temos o cliente também saber perguntar, não adianta também levar para o extremo, e o banco também saber trabalhar. Então, estamos num processo de aproximação de qualidade e a educação é fundamental para tudo Dando isso. absoluta transparência ao procedimento, é isso? No site da CREF, quem quiser, www.acref.org.br, tem toda a informação sobre o Certicref e nós temos lá, inclusive, um blog sobre finanças pessoais. Então, todo mundo, eu acho que hoje no Brasil, trabalha pela educação financeira. E o acesso à informação é gratuito? É gratuito, totalmente. Então, quem quiser, em qual site? www.acref.org.br. Então, quem quiser informação, está lá à disposição, de todo mundo. Muito bem, como é que o senhor vê o futuro do crédito no Brasil? Hoje, o crédito saiu dos 26% para próximo a 48%, quase 50%. Quase 50%, 48%. Com todo o cenário atual de possibilidade de crise ou não, haverá a manutenção do crescimento do crédito, haverá uma restrição de crédito? Qual o enfoque da CREF no médio prazo e no longo prazo? O enfoque é positivo, mas vamos caracterizar o processo como está hoje. Hoje, nesse momento, os grandes bancos e as financeiras estão sendo muito mais cautelosos
na aprovação do crédito. Por quê? Porque, como se sabe, as estatísticas estão aí, a inadimplência subiu de uma forma considerável esse ano, era previsto que ia subir, ano passado a inadimplência foi para o mínimo histórico, foi um ano excepcional, fora dos anos comuns, fora da curva, e esse ano subiu. Mas houve momentos que ela subiu de uma forma um pouco mais aguda. E o perfil dessa inadimplência está mais estranho, porque esse consumidor não é o mesmo do passado. Ele, na verdade, muitos deles, não tem lastro, ele não tem, a não ser aquela renda. Como a inflação subiu, os impostos subiram, e ele se endividou um pouco mais do que deveria em algum caso, na verdade, o caixa do mês dele não dá para pagar tudo. E aí começa uma dificuldade, né? Então, hoje, os bancos estão mais seletivos por isso, mas crédito tem, dinheiro tem. Nós chegamos ao final do nosso tempo e eu pediria as suas considerações finais. Olha, eu já lidei de uma forma ou de outra com microempresa, inclusive com palestras e tudo, e eu sou um admirador, porque eu acho que a força da criação que nós temos aqui no Brasil e o mercado é tudo que nós temos e é muito bom. E nós temos hoje milhões de jovens buscando, né, oportunidades, e nós temos, essa é a grande novidade. Lá na Espanha, por exemplo, tem 40% de desemprego dos jovens, 20% na estatística global, mas de jovem, 40% da força de trabalho. E eles estão desesperados, porque eles não têm oportunidade, nós temos. Então, eu acho que o jovem, né, e o microempresário tem que buscar formação, tem que buscar aprender, se investir, e fazer o melhor que ele puder do negócio, que ele vai ter sucesso. Nicola Tigas, queremos agradecer muito a todo o seu posicionamento, a todo esse ensinamento e a você que esteve conosco até agora. Nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!